a todos, aqui é o professor Ebster, espero que todo mundo esteja bem, né? Hoje, nesse vídeo, vamos corrigir a avaliação parcial de geografia dos nonos anos, certo? São 10 questões, 5 delas de múltipla escolha e 5 delas interpretativas, ok? São de acordo com 3 conteúdos: urbanização, fontes de energia e também agropecuária. Ok? Vamos começar pela primeira questão, que diz: podemos definir urbanização como o processo de transformação do espaço rural em espaço urbano, com o crescimento das cidades, tanto em número de habitantes quanto em extensão territorial. Aí, o que a questão quer saber é, portanto, sobre o processo de urbanização nos países subdesenvolvidos, é correto afirmar que, como nós vimos, existem muitas diferenças entre o crescimento e o processo de urbanização dos países ricos e dos países menos ricos, ou seja, entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Vamos ver qual item entra dentro da melhor definição. Item A: acelerado e foi resultado do êxodo rural. Item B: extinguiu a pobreza, e o desemprego no campo. B: esteve sempre associado à industrialização. Item D: marcado pela presença de infraestruturas adequadas em todos os bairros. E aí, gente, como nós sabemos, o processo de urbanização dos países subdesenvolvidos se deu de forma acelerada e sem planejamento em todos os lugares. Ou seja, dentro dos países desenvolvidos, temos bairros muito bons, com infraestruturas, mas muitos bairros que foram construídos sem infraestrutura. Por quê? Por causa das condições de vida das pessoas, que geralmente são baixas em comparação com os países desenvolvidos. Portanto, foi acelerada e resultado do êxodo rural, ou seja, resultado não de um desenvolvimento econômico, mas resultado da pobreza no campo. Muitas pessoas saíam do interior, saíam da roça, do campo e vinham às cidades em busca de condições de vida, porque fugiam da seca, da fome, da pobreza, das perseguições e dos conflitos, ok? Mas temos que explicar por que o item B, o item C e o item D estão errados. Por quê? Porque não houve o fim do desemprego e nem da pobreza no campo. Pelo contrário, as pessoas fugiam justamente da pobreza e do desemprego, que ainda continuam fazendo parte do campo. C: esteve sempre associada à industrialização? Não. Por quê? Porque se isso tivesse acontecido, hoje teríamos um grande desenvolvimento econômico e social, como tiveram nos Estados Unidos, na França, na Alemanha e também na Inglaterra. Ou seja, não esteve associado à industrialização no Brasil, mas sim a vários problemas no campo. D: é marcada pela presença de infraestruturas adequadas em todos os bairros. Como você muito bem pode saber, a partir da que a gente pode ver em Fortaleza, isso é errado, porque tem bairros que faltam de tudo e outros bairros que têm praticamente tudo que uma pessoa precisa. Ou seja, é fortemente também desigual. Segunda questão diz o seguinte: em muitos países em desenvolvimento, sobretudo na América Latina, a concentração de terras nas mãos de poucos proprietários, a falta de oportunidades de emprego, os baixos salários e a falta de apoio governamental aos pequenos agricultores tornavam as condições de vida no campo bastante precárias, levando milhões de pessoas a migrar para a cidade. É o chamado êxodo rural. Aí a questão quer saber: esse fenômeno é responsável pela ou pelo? Vamos ver. Item A: elevação da qualidade de vida em todos os países da América Latina. B: diminuição do desemprego e aumento da pobreza. C: crescimento ordenado de todos os lugares das cidades brasileiras. D: elevado crescimento das regiões periféricas nas cidades latino-americanas. Ou seja, se as pessoas
saíam fugindo da pobreza, elas vinham para as cidades em busca de oportunidades. Mas essas oportunidades não estavam disponíveis para todo mundo. Isso fez com que muitas pessoas reproduzissem relações de pobreza, ou seja, saíam por causa da pobreza e chegavam na cidade, entravam também em condições de pobreza, por causa da falta de apoio governamental, da falta de renda e da falta de emprego. Portanto, podemos dizer que se deu devido ao elevado crescimento das regiões periféricas nas cidades brasileiras, que simplesmente eram regiões que os ricos não queriam morar, ou seja, foram regiões que eram muito mais baratas para se construir. Por isso que hoje a grande maioria das pessoas mais pobres vivem em regiões periféricas. Terceira questão. Ao início do século XX, apenas Nova York e Londres se destacavam como grandes aglomerações urbanas com milhões de habitantes. Hoje, muitas cidades de países subdesenvolvidos estão nessa lista, como vemos na figura abaixo. Dentre os impactos do rápido crescimento das cidades nos países subdesenvolvidos, destacam-se. E aí, gente, quais são os impactos desse grande crescimento nas cidades dos países subdesenvolvidos? Item A. Elevação da qualidade de vida com previsível desenvolvimento de todo o país. B. Temos aumento da precariedade das moradias e pressão sobre os recursos naturais. C. Temos aumento da renda média devido ao menor crescimento econômico. E D. Diminuição do impacto sobre os recursos naturais. Qual a alternativa que se caracteriza mais com aquilo que nós vimos sobre o processo de crescimento das cidades nos países subdesenvolvidos? Seria o aumento da precariedade das moradias e pressão sobre os recursos naturais. Muitas pessoas vivendo dentro de casas sem condições, muitas pessoas vivendo próximas de rios, próximos de lagoa, e quando chove tem sua casa totalmente inundada. Por quê? Por causa da precariedade das condições de casa e também na pressão sobre as moradias, como a poluição das águas, do solo e do ar. Quarta questão diz o seguinte: a agropecuária, que é a agricultura e pecuária, é importante para o desenvolvimento da humanidade, como vemos na imagem abaixo. A domesticação de animais, a fixação humana, foram possíveis por causa da agropecuária. Aí a questão fala: entretanto, apresenta problemas atualmente. Pois, vamos lá, quais são os problemas da agropecuária hoje? Item A. Produz menos do que a demanda necessária. Item B. Não existem novas áreas para a expansão das atividades agropecuárias. Item C. Os solos em todos os continentes estão pobres e improdutivos. Item D. Gera elevado impacto socioambiental ao longo da cadeia produtiva. Por quê? Vimos que esse processo de produção de alimentos, de criação de animais, ele gera algumas consequências. Só que nós vimos também que não pode ser o item A. Por quê? Porque a gente está produzindo muito mais do que a demanda, ou seja, hoje se produz muito mais comida do que as pessoas conseguem se alimentar. Não pode ser o item B, por quê? Porque sim, existem novas áreas para a expansão das atividades agropecuárias. Não pode ser o item C, porque os solos no mundo continuam produtivos. Temos algumas regiões que os solos ficaram tão pobres que eles não produzem nada, mas na grande maioria dos continentes eles continuam produtivos. Então só pode ser o item D, que gera elevado impacto socioambiental ao longo da cadeia produtiva, ou seja, é algo insustentável e ruim para o ambiente, para as pessoas e para a economia, porque da forma como está sendo feita hoje, causa impactos negativos para as pessoas, para o ambiente, para a economia dos países ao nível global, tanto hoje como também para as próximas gerações. Quinta questão diz o seguinte: cada país está inserido na economia global de várias maneiras, vendendo o que produz e comprando o que necessita. Como vemos abaixo, os maiores importadores e exportadores de produtos agropecuários
são países desenvolvidos e emergentes como o Brasil. Sobre a situação do Brasil no comércio internacional de produtos agropecuários, é correto afirmar o quê? E aí, gente, qual é a situação do Brasil no comércio de produtos agropecuários? A. O Brasil exporta mais do que importa e é uma potência na produção agropecuária. B. As importações brasileiras são maiores, pois faltam recursos e espaço no país. C. A tecnologia industrial avançada impede a produção agropecuária brasileira. D. Os baixos incentivos ao agronegócio impedem a exportação e a agropecuária do Brasil. Simplesmente como vimos em aula, vimos que o Brasil é uma grande potência agropecuária que vende muito mais do que compra nesses produtos. E isso é muito importante, só que gera alguns impactos econômicos e sociais consideráveis. Portanto, só pode ser o item A, porque o Brasil vende muito mais do que ele compra e é uma grande potência na produção agropecuária. Não pode ser o item B, porque o Brasil ele não compra mais do que ele vende. Não pode ser o item C, porque as tecnologias industriais ajudam também no desenvolvimento agropecuário. Tanto é que países como Estados Unidos são também potências industriais e é também uma potência também na produção de comida e criação de animais. Item D não pode ser porque temos grandes investimentos no agronegócio, não são baixos. Item C diz o seguinte: as atividades agropecuárias, do modo como são realizadas atualmente, produzem consequências negativas que influenciam todo mundo. Assim, dê exemplos de impactos socioambientais causados pela agropecuária e explique-os. Ou seja, gente, nós podemos dizer que a agropecuária gera contaminação dos solos, contaminação das águas superficiais e subterrâneas. Também temos o elevado uso de agrotóxicos, também temos o elevado uso de água, que são os recursos hídricos, e também temos a questão social, que é a precariedade das condições de vida dos trabalhadores. Muitos trabalhadores ganham muito pouco para realizarem suas funções. E isso tudo gera o esgotamento do solo e também o empobrecimento do solo, que para reavivá-lo você gasta muito dinheiro. Ou seja, hoje pode ser produtivo, hoje pode ser lucrativo, mas futuramente, se nada for feito, se a exploração continuar da mesma forma, os solos eles podem empobrecer e podem morrer. E isso também vai fazer com que nada nasça nessas regiões. E isso é um grande risco para as futuras gerações. Sétima questão fala o seguinte: a elevada produção de alimentos não resolveu o problema da fome. Como afirma o geógrafo brasileiro Josué de Castro, a fome é um fenômeno global. Portanto, por que, mesmo com a elevada produtividade, a fome persiste? Justifique sua resposta e dê exemplos. Ou seja, por que hoje tem pessoas passando fome dentro de países que produzem muito, como Estados Unidos e Brasil? Porque o acesso permanece mediado pelo dinheiro. E nem todas as famílias têm boas condições financeiras que sejam capazes de comprar alimentos em boa quantidade e em boa qualidade necessárias para a sua boa sobrevivência. Ou seja, hoje nós temos pessoas que nós conhecemos que estão subnutridas. Ou seja, comem muito, mas comem muita coisa gordurosa, com muito açúcar, ou também temos pessoas que comem pouco porque realmente falta. Ou seja, é um grande problema para todo mundo. Vamos para a oitava questão, que fala o seguinte: a geração de energia é uma necessidade humana, pois há milhares de anos os seres humanos usam a lenha para aquecimento e preparo de alimentos. Entretanto, as exigências modernas requerem outras fontes. Assim, o que a questão quer? Explique a diferença entre as fontes renováveis e não renováveis de energia e dê exemplos de cada uma. Ou seja, as fontes renováveis, elas são menos poluidoras. Já as fontes não renováveis são altamente poluidoras. As fontes renováveis: ventos, água, calor do sol, dentre outros. Fontes não renováveis: temos o petróleo, carvão mineral e gás natural. Todas elas, ao serem produzidas por causa das suas usinas e por causa também do processo de construção, geram impactos.
mas as que se utilizam de fontes renováveis são impactos menores e específicos, diferentemente dos impactos das não renováveis, que são durante todo o processo produtivo. Vamos para a questão de número 9, que diz: as fontes não renováveis são utilizadas pela maioria dos países, tanto desenvolvidos quanto subdesenvolvidos, porém causam consequências negativas para o ambiente e as pessoas. Assim, presente os impactos socioambientais da geração de energia a partir de fontes não renováveis. E aí, gente, quais são os impactos socioambientais das energias sujas? São muitos, como a elevada poluição do ar, contaminação da água, a contaminação do solo, aumento de doenças respiratórias e também a possibilidade de desastres nucleares, que são de grande impacto global, que podem matar muitas pessoas. E isso tudo gera aceleração do efeito estufa e também o aumento do aquecimento global. Ou seja, são fontes poluidoras que geram coisas ruins, consequências negativas para gerações presentes e gerações futuras. Vamos para a 10ª questão, que fala: as usinas hidrelétricas são utilizadas em países que possuem rio caudaloso de tecnologias para construí-los, como Brasil, Estados Unidos, China, Rússia e Canadá são destaques. Entretanto, produz uma série de impactos socioambientais e econômicos. Assim, reescreva os aspectos positivos e negativos da geração de energia a partir das usinas hidrelétricas. Quais são as coisas boas? Porque produz muita energia por meio da água dos rios. As coisas ruins: causam deslocamentos populacionais por causa das inundações diárias produzidas por causa das barragens. Ou seja, todo tipo de fonte tem seus aspectos positivos e seus aspectos negativos. Certo, pessoal? Muito obrigado pela acompanhar o vídeo. Espero que você tenha entendido e participe das nossas aulas no Google Meet.